Amados irmãos, amadas irmãs, vamos continuar com a nossa comunhão. Nós vimos aqui no versículo 45 de Lucas 12, aquele servo que disse consigo mesmo: meu senhor tarda em vir. E nós vimos várias porções da palavra que essa atitude de falar para si mesmo é uma atitude inadequada para um servo. Se o Senhor falou, vamos obedecer ao falar do Senhor. Não vamos acrescentar ao falar do Senhor o nosso próprio falar, porque nós não temos a percepção das coisas. Essa é uma atitude da carne. Nós achamos que somos alguém que o Senhor falou, que o Senhor sabe, mas que nós também sabemos. Essa não é a atitude de um servo adequado e não pode fazer parte da nossa história, da história do nosso Senhor e nós, certo? Olha só, em Lucas 7,39, nós temos o seguinte: ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Está vendo? Nós sabemos que esta é a passagem que se refere àquela mulher pecadora que veio, se aproximou do Senhor Jesus por trás, ungiu os pés do Senhor, chorou, enxugou os pés do Senhor com os seus cabelos, e agora esse fariseu que havia convidado o Senhor estava julgando o Senhor. Ele estava falando consigo mesmo. Ele não estava crendo que o Senhor era profeta. E outra porção, em Lucas 12, versículos 17 a 20. Nós temos aqui um homem que fazia o seguinte. O versículo diz: e arrazoava consigo mesmo. Olha só, arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Nós vemos aqui esse homem que ele estava falando consigo mesmo, arrazoava consigo mesmo que eu vou fazer isso. E disse: então direi a minha alma. Ele estava falando para si, mas em contraste a tudo que ele estava falando para si, nessa porção está escrito: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Está vendo? Não adianta o homem falar consigo mesmo. O que vale é o que Deus fala. O que vale é o que o Senhor fala. Está vendo, amados irmãos, amadas irmãs? Então nós, como servos, devemos ser aqueles que ouvem o que o Senhor fala e não devemos ser aqueles que falam também para si mesmos, acrescentando coisas ao que o Senhor já falou. A nós cumpre obedecê-lo com simplicidade e em amor, fazer o que o Senhor ordenou. E não ser como esse servo que disse consigo mesmo: o meu Senhor tarda em vir. E passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber, a embriagar-se. Olha só, esse servo tinha um sentimento: o Senhor vai tardar. E nós vimos nas outras porções que o Senhor sempre diz aos seus servos para vigiarem, porque a qualquer momento ele pode voltar. Não é assim? É o que nós vimos naquele mordomo,
Quando o Senhor veio, o achou fazendo assim. E ele foi galardoado com isso. Mas esse servo, ele fala consigo mesmo, o Senhor tarda. O Senhor nunca falou que iria tardar. O Senhor sempre diz, eis que venho sem demora. O Senhor nos diz, você deve vigiar. A palavra nos diz, você não sabe que hora virá o Senhor. Você deve vigiar. Mas temos aqui alguém que diz, meu Senhor tarda em vir. Então, qual que é a questão aqui? A questão é que ele sente, o Senhor vai demorar. Não vai demorar. Eu posso aproveitar e fazer agora o que eu quero. Vai dar tempo. Está vendo? Claro, isso não é algo que uma pessoa fala abertamente, mas que fala consigo mesmo. Amado irmão, amada irmã, eu quero fazer-lhe a seguinte pergunta. Qual é o seu sentimento? O Senhor vai tardar, eu vou agora fazer minhas coisas e no finalzinho da minha vida eu vou servir ao Senhor. É esse o seu sentimento? É isso que você pensa? Aqui nós vimos esse servo que disse a si mesmo, o Senhor tarda. E daí o que ele passa a fazer? Ele passa a espancar os criados e as criadas. Olha só, aqui ele não fala de uma maneira clara que é conservo. Ele não trata os seus conservos como conservos. Ele trata como criados e criadas, só porque o Senhor lhe havia confiado, certo? Lhe havia confiado os seus conservos. Mas ele não os tratou como conservos, tratou como criados e criadas. Ele não se preocupou em cuidar deles. Aqui fala de espancar. Você diz, eu não espanco ninguém, não bato em ninguém. O que é espancar? É causar dor. As suas atitudes causam dor ou não aos irmãos? As suas atitudes ferem ou não as pessoas? Claro que você não está saindo com um pedaço de pau batendo, mas suas atitudes ferem ou não as pessoas? Causam ou não causam dor às pessoas? E aqui nessa porção de Lucas, nós vemos que ele come, bebe e se embriaga. Nós não vemos ele preocupado com os conservos, tratando eles como criados e criadas. E não somente isso. Em Mateus 24:49, na porção correspondente, diz, ele passa a comer e a beber com ébrios. Ele deixa o convívio dos seus conservos e vai conviver com aqueles que não servem ao seu Senhor. Olha a atitude dele. Por quê? Porque tudo começou com aquele sentimento, o Senhor tarda em vir. Amados irmãos, amadas irmãs, não vamos alimentar esse sentimento. O Senhor vai demorar ainda, vai dar tempo, eu quero ainda fazer as minhas coisas. Amados irmãos, amadas irmãs, nós temos que vigiar. Aqui nós vemos que esse servo não ama seu Senhor, ele ama a si mesmo. E pelo fato de não amar ao seu Senhor, ele não ama os seus conservos. Trata os conservos como criados e criadas. E ele come, bebe e se embriaga. Ele que deveria cuidar desses conservos, não está cuidando. Ele sai do convívio dos conservos. Ele alimenta a si mesmo. Alimenta a sua própria alma, alimenta a sua carne. Mas tudo começa com esse sentimento. O Senhor ainda vai demorar para
voltar. Amados irmãos, amadas irmãs, não é isso terrível? E a palavra de Deus diz, no versículo 46, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe. Ele estava pensando, o Senhor vai demorar, mas quando o Senhor voltou, ele foi pego nessa situação. E aqui diz, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aqui fala de infiéis. Aquele mordomo bom, aquele que cuidou dos seus conservos, ele foi chamado mordomo fiel e prudente. Fiel e prudente. Agora, aqui, ele está com os infiéis. E em Mateus 24, 51, diz que ele foi lançado com os hipócritas. Um viver falso. Um viver de aparência. Um viver que fere os irmãos. Sem realidade, não tem amor. Oh, amados irmãos, amadas irmãs, a história entre nós e o nosso Senhor deve ser essa história de amor, doce, maravilhoso. Meu Senhor e eu, e os meus conservos. Que o Senhor nos guarde no caminho da vida. Nos salve dessa situação, tirando de nós um coração incrédulo. Vamos ouvir o Senhor. As palavras do Senhor são suficientes. Nós não necessitamos das nossas próprias palavras para nós mesmos. Que o Senhor nos abençoe.